Portanto, a natureza da avaliação vai ter uma avaliação interna, que é efetuada pelo agrupamento de escolas ou da escola não agrupada e é realizada em todos os escalões, e depois temos uma avaliação externa, que é efetuada por avaliadores externos sempre que houver lugar à observação de aulas, porque esses avaliadores externos só vão intervir na avaliação sempre que haja lugar à observação de aulas. O avaliador interno. Quem é o avaliador interno? O avaliador interno vai ser o coordenador do departamento curricular, ou quem ele designar. Quem vai ser o avaliador externo? O avaliador externo vai ser o docente de outra escola que integra uma bolsa de avaliadores. Agora, quer os avaliadores internos, quer os avaliadores externos, têm que ter alguns requisitos. E esses requisitos têm que ser cumulativos, que foi uma alteração que eles fizeram da anterior proposta para a proposta de ontem, que ainda vieram piorar a situação. Um avaliador, para ser avaliador, tem que cumulativamente ser o quê? Ser de um escalão igual ou superior ao do avaliado, pertencer ao mesmo grupo de recrutamento e ser detentor de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou experiência profissional, que era aquilo que o Vasco há pouco dizia. Portanto, os avaliadores não basta ser de um escalão superior ou ser do mesmo grupo de recrutamento, também tem que ser detentor de formação. Na impossibilidade dos avaliadores reunirem todos estes requisitos, e nós sabemos que nas escolas mais pequenas é difícil os avaliadores reunirem todos estes requisitos, quem é que vai avaliar? É o coordenador, porque não há lugar à designação de avaliadores. Ou seja, em muitas escolas, na prática, vai cair na figura do coordenador do departamento a avaliação de todos os outros colegas. Ainda é pior do que aquilo que nós tínhamos. E aqui sabemos que os coordenadores são nomeados pelos diretores. Pronto, aí temos aquela cadeia hierárquica que nós já conhecemos e que diz respeito ao modelo de gestão que neste momento temos na escola. Que é aquilo que é dito ali e que a Pencroft disse, apresenta questões que carecem de clarificação e que são de duvidosa execuibilidade e que já tinham sido colocadas no modelo anterior e que o Ministério deu resposta, que é: os avaliadores externos são professores de outras escolas. Então, mas que tempo é que é dado a esses professores das outras escolas para irem fazer a avaliação? Foi aquilo que nós vimos no modelo anterior e que não funcionava, porque sabemos que os professores não vão ter horas para fazerem a avaliação. Portanto, isto na prática, as alterações não são nenhumas, as alterações no modelo não são nenhumas. Agora, quem é que vai avaliar? Quem é que vai avaliar? Vai ser o diretor, na mesma, vai ser o Conselho Pedagógico, e aqui há uma alteração porque eles deixa de haver a comissão da avaliação, a CCAD, e passa a haver uma secção de avaliação de desempenho docente do Conselho Pedagógico. Em quem é que compõe esta secção? Esta secção é composta pelo diretor, que presida a secção, e 4 docentes eleitos entre o Conselho Pedagógico. Pronto. Aquilo que nós dizemos, que a Pencroft disse, que eu há pouco acabei de dizer, é que com este atual regime de autonomia e gestão das escolas são concentrados demasiados poderes no diretor, que é ele que nomeia os coordenadores de departamento, fazem parte do pedagógico, que por sua vez são eleitos para a dita secção de avaliação, ou seja, temos aqui a mesma cadeia hierárquica que tínhamos no modelo anterior. Os procedimentos de avaliação. Eles alteram os nomes dos procedimentos de avaliação, mas na prática é a mesma coisa. Deixamos de ter objetivos individuais e passamos a ter o quê? Passamos a ter um projeto docente. Este projeto docente é igual aos objetivos individuais. É na mesma opcional, é entregue anualmente, tem no máximo 2 páginas e tem em conta o quê? Os objetivos do projeto educativo da escola. Portanto, eram os antigos objetivos individuais. Alteram-lhe o nome e passa a projeto docente. Depois, mantêm o quê? Mantêm o relatório de autoavaliação. Aqui a alteração é que este documento, o relatório de autoavaliação, no modelo avaliativo anterior,
era entregue no final do ciclo. Neste regime de avaliação é entregue anualmente. Portanto, temos um relatório de autoavaliação entregue anualmente. Eles introduzem o quê? Em termos de formato, só pode ter no máximo 3 páginas e não pode ter anexos. Portanto, não pode ter nem fotografias, nem aquelas coisas todas que a gente sabia das exigências teve no modelo anterior. Bom, e eles dizem que vieram introduzir no modelo dizer que não pode ter anexos, mas mantém. Só que o relatório de autoavaliação era no final do ciclo avaliativo, agora o relatório de autoavaliação vai ter que ser feito anualmente. Observação de aulas. A observação de aulas é obrigatória para quem? Para os docentes que estão no segundo e quarto escalões, que é para aqueles que depois podem mudar para os terceiros e para os quintos, e para os docentes que estão em período probatório. E é obrigatório para mais quem? Para os docentes que requeiram a classificação de excelente. Eles mantêm a questão da menção, das menções contarem para concurso, mas depois impede os contratados de concorrer ao excelente, porque os contratados vão ficar impedidos de requerer observação de aulas. Portanto, os contratados não podem requerer observação de aulas, logo não se podem candidatar ao excelente. Nós defendemos o quê? Defendemos uma disposição transitória a este diploma que preveja que os docentes que já se sujeitaram aos procedimentos de observação de aulas no âmbito do atual regime estejam dispensados desta observação de aulas novamente. E eles não vieram contemplar isso nas disposições transitórias, que podiam ter feito e não o vieram fazer. Nestes procedimentos especiais de avaliação, mais uma vez o diretor vê os poderes reforçados. Portanto, o diretor vai avaliar todos os docentes que estão nos 8º, 9º, 10º, nem nenhum, mas além disso vai avaliar mais quem? Subdiretores, adjuntos, assessores, coordenadores, e são os coordenadores que vão avaliar os outros todos, e os avaliadores designados pelos coordenadores. Portanto, são eles que vão avaliar este relatório de autoavaliação que é entregue no ano anterior à mudança da profissão. Já vimos que de alterações não tem nada, mas que na prática, no ano 2011, 2012 não se vai aplicar a ninguém e depois nos outros anos seguintes vamos ver a quem é que se vai aplicar. Porquê? Porque nas disposições transitórias o que é que eles vêm colocar? No ano escolar 2011-2012 destina-se aqui à concepção e implementação dos instrumentos de registro de avaliação, portanto, é serem aprovados no pedagógico os instrumentos de registro de avaliação. Durante este ano letivo só se irá fazer isso. Vai-se proceder aqui à formação dos avaliadores internos e externos, e aí vamos ver como é que esta formação é feita, se é promovida pelo Ministério, se é promovida por outras entidades que não o Ministério. Não vai haver lugar à observação de aulas, portanto, não vai haver lugar à observação de aulas durante este período. Os docentes contratados serão avaliados através de um procedimento simplificado. Mas aqui traz uma armadilha, porque é assim, os docentes contratados vão ser avaliados através de um procedimento simplificado a adotar pela escola ou agrupamento ou dizessem funções. E aqui estão a ver a discrepância que pode existir de escola para escola, de agrupamento para agrupamento, na avaliação dos docentes contratados. Então, aqui voltam mais uma vez a penalizar os docentes contratados. E além disso, eles dizem que, após a avaliação do desempenho, nos termos do regime estabelecido no presente decreto regulamentar, nisto que nós estamos a falar, que ainda é proposta, no final do primeiro ciclo da avaliação, e observando o princípio de que nenhum docente será prejudicado em resultado das avaliações obtidas nos modelos de avaliação do desempenho precedentes, cada docente opta, para efeitos de progressão na carreira, pela classificação mais favorável que obteve num dos 3 últimos ciclos avaliativos. Portanto, na prática, este modelo de avaliação, este regime, não se vai aplicar a ninguém. Porque eles sabem que toda a gente está congelada e porque, em termos de progressões, ninguém pode progredir. Portanto, isto é, andam aqui, como se costuma dizer, a encanar a perna à rã, com estas questões que, na prática, não levam a coisa nenhuma. O que é que nós consideramos em relação a este modelo? Consideramos que
a questão do bloqueamento das progressões nas carreiras. Portanto, a PENCOF, quando partiu para as negociações, havia algumas premissas que considerava que deveriam ser vistas e que, se não fossem alteradas, dificilmente nós poderíamos chegar a algum entendimento final, chame-lhe acordo, chame-lhe aquilo que quiser. Quais eram elas? Era a questão das carreiras, e neste modelo, portanto, mantém-se o bloqueamento das progressões na carreira, o que retira sentido a um regime de avaliação construído e orientado precisamente para efeitos dessa progressão. Portanto, não faz qualquer sentido este modelo. A PENCOF defende a contagem integral do tempo de serviço para efeitos de posicionamento e progressão na carreira. Portanto, é sempre foi isso que nós defendemos. É isso que nós vamos continuar a defender. Depois, a atual estrutura da carreira docente estabelece os constrangimentos no acesso aos terceiros, quintos e sétimos escalões. Nós sempre defendemos que o acesso a estes escalões devia de obedecer aos critérios gerais considerados para o acesso aos restantes escalões, portanto não ter vagas nem existirem cotas. Este normativo legal continua a prever a implicação da avaliação nos concursos, no que respeita ao cálculo para a graduação profissional. Nós defendemos sempre a eliminação dessa relação, da relação entre a avaliação e a graduação profissional. E, por fim, a PENCOF rejeita a aplicação das cotas na atribuição das menções qualitativas. Portanto, todas estas questões que eu referi não estão previstas neste modelo e neste regime. Foram apresentadas ao Ministério por mais do que uma vez. Tínhamos alguma esperança que no modelo, no projeto que foi entregue ontem, viesse alguma coisa contemplada. Não veio nada. Dia 9 vai haver a reunião de negociação final. Portanto, era importante ouvir da vossa parte e aquilo que o Vasco há pouco colocou, que é a manter-se assim, assina-se alguma coisa, não se assina nada, vamos para a frente. Se for alguma coisa alterada, deveremos ou não assinar. Portanto, qual é a vossa opinião para podermos